Pai Celestial, ao concluirmos as tábuas de Abacuque, pedimos que o Senhor cuide da produção e garanta que ela seja finalizada de acordo com a sua vontade. Pedimos uma bênção sobre a produção dos DVDs e das transmissões ao vivo, e pedimos que o Senhor permita que o Espírito Santo esteja conosco agora e permaneça com todos nós, para que tanto o que eu disser seja de acordo com a sua vontade, quanto para que os irmãos e irmãs aqui recebam da maneira que o Senhor planejou. Sabemos que Ameliano está a caminho de casa. Pedimos que o Senhor lhe conceda proteção durante toda a viagem e continue a restaurá-lo. E pedimos que todos aqueles que estão começando a partir deste acampamento e viajar recebam proteção em suas jornadas. Pedimos que o Senhor envie seus anjos para encher este lugar, para que possamos respirar a atmosfera do céu e para que eles sejam fortalecidos para afastar as distrações. E peço que o Senhor me permita abordar todos os pontos que venho pensando para concluir este estudo, enquanto colocamos a pedra final nesta apresentação. Em nome de Jesus. Amém. Certo, para aqueles que estavam assistindo na última sexta-feira, vocês viram a conclusão das tábuas de Abacuque, mas depois descobrimos que nosso irmão que estava fazendo a gravação esqueceu de ligar o áudio nos primeiros 20 minutos daquele estudo. E, claro, isso foi um pequeno obstáculo para alguns de nós, porque já estamos lidando com essas 95 apresentações há bastante tempo. Mas, de certa forma, não foi tanto um obstáculo para mim, porque na sexta-feira meu nível de energia já estava baixo naquele momento e eu sabia que não tinha dito tudo o que eu tinha imaginado que diria para concluir. Então, começamos a pensar em como iríamos resolver isso. Ou acessar a internet e pegar alguma das transmissões ao vivo que estavam disponíveis, depois extrair o áudio disso e colar nos DVDs, mas isso corrompe o áudio, não fica igual. E meu genro, que cuida dessas coisas, é perfeccionista e não ficou nada satisfeito com a ideia de fazer isso. Então, pensei, ok, vou fazer essa apresentação mais uma vez, isso vai aliviar o estresse do meu genro. E você não entende o que são essas reuniões desta semana. Isso nem é tanto sobre as tábuas de Abacuque, mas quando você tem uma reunião como essa sabe, por provavelmente 8 ou 9 meses, que o Ameliano vai estar aqui essa semana, e à medida que se aproxima, as irmãs do ministério, 6 semanas antes, já estão encomendando e reunindo comida e preparando comida. E os irmãos aqui, eles estão garantindo que o terreno aqui, os 10 acres daqui e os 13 acres da escola estejam bonitos e bem cuidados, para que, quando as pessoas que vêm visitar cheguem, vejam tudo bonito e arrumado. Dá muito trabalho organizar tudo isso e, às vezes, temos até 35 ou 40 pessoas aqui, tomando café da manhã e almoçando durante uma semana inteira. Você ainda tem o custo de trazer os palestrantes de avião e de pagar pela transmissão ao vivo. É algo grande, é um trabalho enorme, principalmente quando realmente só temos um punhado de pessoas nesse ministério. Então, quando tudo acontece e o Ameliano fica doente, você começa a se perguntar por que ele ficou doente, e eu estou aqui para dizer nesta manhã que eu estou louvando ao Senhor por ele ter ficado doente. Vou me explicar. Eu não estou feliz que ele esteja doente. Não me entenda mal, mas eu vejo a mão do Senhor nisso, e vou explicar o porquê. Nós temos um irmão aqui que tem nos ajudado, vindo da Escócia. Ele é um cristão adventista há 4 anos, e foi há apenas algumas semanas que estávamos andando pela propriedade dele e ele me contou que, desde que se tornou adventista, tem sido zeloso em tentar entender tudo. Ele foi, você sabe, para lugares como Eushey Pines e outros assim para aprender sobre a mensagem de saúde, aprender como praticar a mensagem de saúde. Muito consistente em suas práticas de saúde, e ele me disse, desde que me tornei adventista, ele disse, eu não fiquei doente nenhuma vez. E eu fiquei pensando, isso é meio que uma profecia que você lançou para o Senhor, que talvez você fosse ser desafiado sobre isso. Especialmente quando vejo doenças e essas coisas, às vezes não exclusivamente por causa de uma quebra da mensagem de saúde, mas porque Satanás está fazendo de tudo para atrapalhar as coisas. Então, quando Ameliano ficou doente, esse irmão mora
Esse irmão poderia jogar uma bola de beisebol da porta da casa dele e acertar a porta da casa onde Ameliano está hospedado. E ele, na primeira noite, foi ele quem fez uma massagem no Ameliano. Ele foi o encarregado de cuidar do Ameliano. E agora ele está doente, certo? Como o Ameliano está ficando em um trailer, que até é bem confortável, mas hoje de manhã, enquanto tomava banho, contei que havia 16 pessoas que não foram à igreja ontem, de uma forma ou de outra, por causa dessa doença. Não é só o Ameliano, essa doença está passando por todo o acampamento. O irmão Léo está aqui. Pode ser que ele acabe levando isso para casa quando for embora, do jeito que as coisas estão, certo? Então, em relação ao, foi mais ou menos isso que o irmão Bark disse, certo? No final da semana passada, quando o Ameliano percebeu que não ia conseguir se levantar e falar de jeito nenhum, ele começou a pedir para eu ir até lá e vê-lo, porque ele queria compartilhar algumas coisas. Logo no começo, quando ele estava falando, ele disse, e ele estava dando a entender, se você lesse nas entrelinhas, que tinha uma informação bem interessante que ele queria compartilhar. E aí ele começou a me pedir para ir até lá porque queria dividir essa informação. E eu realmente não estava muito inclinado a entrar nesse espaço com ele. E, quero dizer, aqui, as pessoas que estão doentes estão realmente doentes. Isso não é só um resfriado leve. Você fica doente, abatido, sentindo dor. Mas eu voltei para casa mais cedo de que não, nem tão cedo. Eu não fiquei para o jantar de confraternização depois do culto. Levei um pouco de comida para ele porque ele queria conversar e eu ia lá cumprir meu papel. E quando cheguei lá, ele estava escrevendo uns e-mails. Ele disse, tá, volta daqui a pouco. E eu entreguei o almoço dele. E antes de eu voltar lá, chegaram outras pessoas e passamos a tarde juntos. E eu pensei, louvado seja Deus. Deus providenciou, de forma providencial, um motivo para eu não ter que ir sentar naquela atmosfera carregada daquele trailerzinho com Emiliano. Mas ele mandou e-mail e ligou, então eu fui lá ontem à noite. Nós, minha esposa e eu ainda tínhamos que ir à cidade comprar comida para o café da manhã de hoje aqui. Então antes de irmos para a cidade, eu fui lá e sentei com ele. Ele implorou para mim, disse, sabe, me dá 5 minutos. E quando eu cheguei, então eu deixei a Kate no carro e dei a ele os 5 minutos dele. E quando voltei para o carro, a Kate disse, isso não foram 5 minutos, foram 20 minutos. Mas eu estava lá dentro garantindo que tudo fosse feito rápido. E, esta manhã, tudo fez sentido para mim sobre por que o Emiliano ficou doente. Você posso estar errado. Já estive errado muitas vezes antes. No começo das tábuas de Abacuque, por algum motivo, me veio à cabeça que o motivo de eu estar montando isso era para servir de argumento para aquelas pessoas no adventismo que estão lutando contra isso, onde eu ia abordar verdades suficientes, colocá-las ali, para que eu pudesse olhar nos olhos deles e dizer, olha, isso não é sobre mim, um ser humano. Não é sobre os mensageiros. Se você acha que o que estamos ensinando é erro, então sente-se e mostre por que as verdades desta série são erro. E eu via isso, no começo, como Martinho Lutero indo até lá com suas 95 teses e pregando-as na porta. Então, desde o início, eu já percebia que seria muita coisa. E eu tinha na cabeça, talvez eu termine com 95 apresentações. Mas eu não estava pensando em nada disso essa semana, porque ainda estava muito longe de acontecer. E aí o Emiliano ficou doente e então começou, e eu percebi, eu sabia a lógica para encerrar, mas também percebi que não conseguiria continuar por muito mais tempo porque estava começando a ficar repetitivo. Sabe, eu podia estar defendendo esse ponto, mas puxava esse ponto, aquele ponto e mais um para provar. E a gente já tinha abordado esses 3 pontos várias vezes ao longo dessa série. Estava começando a ser mais do que apenas uma boa prática de ensino de repetir as coisas. Estava começando a ser redundante, pelo menos para mim. E eu percebi, poxa, isso vai realmente terminar em 95 apresentações. Isso começou a me surpreender. Porque estamos na 93.
Esta é a última, mas tem duas ali no meio que são em duas partes, então dá 95. Então eu vejo a mão do Senhor. O fato de que ele fez o Emiliano parar e me forçou, ao invés de fazer um culto por manhã, a entrar em modo de emergência, cobrindo o período dele enquanto todos estavam aqui, e termina em 95 milímetros. Mas o Senhor não queria que o que tivemos na sexta-feira fosse o final. O Senhor queria dar mais um argumento para as tábuas de Abacuque. Não um argumento teológico, mas meio que uma peça final, no sentido de que nós, que estamos estudando essas verdades fundamentais, também sabemos que não só retornamos às bases e aceitamos, por exemplo, os 2.300 dias como entendemos, mas se o que estamos dizendo é verdade, então o leão da tribo de Judá vai expandir ainda mais a luz sobre verdades como os 2.300 dias, certo? Então, eu gosto da ideia de que o Senhor fez o Emiliano se sentar, porque o Emiliano era o tipo de pessoa que poderia descobrir uma dessas joias, por isso, ele queria compartilhar. Isso era secundário ao fato de que ele queria que fosse compartilhado. Então ele me passou isso ontem à noite. E o que isso faz é colocar a pedra angular neste estudo, porque mostra que não estamos falando apenas das verdades fundamentais, estamos falando do leão da tribo de Judá. Acrescentando luz a coisas que o Adventismo acredita serem verdadeiras, mas o Adventismo acha que é só isso. Então eu não sei exatamente como explicar, mas se você olhar agora para suas anotações em A Descoberta de Emiliano, isso é do livro Foundation of Seventh-day Adventist Message and Mission, de Gerard Stead, página 92. E o que ele diz aqui é que William Miller acreditava que o ano caraíta terminava em 21 de março de 1844. Então a decepção aconteceu em 22 de março de 1844. É assim que ensinamos. Isso é verdade, mas Banstead estamos dizendo aqui que a maioria das publicações millericas e um bom número de millericas não concordavam com Miller. Eles acreditavam que o ano, na verdade, terminava em 17 de abril de 1844. Mas isso não importa. Tudo o que ensinamos sobre 22 de março de 1844 está correto, porque em 22 de março de 1844 a decepção se consolidou, e mesmo que houvesse alguns no movimento millerita que ainda mantinham a esperança para 17 de abril, isso também nunca aconteceu. Tudo bem? Então, e daí não é tanto uma questão de... Para mim, quando olho para 22 de março, eu sabia sobre 17 de abril, mas uso William Miller por vários motivos, então simplesmente segui com o William Miller nesse caso. Nunca me importei de verdade com quem estava certo entre 22 de março e 17 de abril. Você está comigo? Então Banstead explica isso neste capítulo. Quando começamos a profecia dos 2.300 dias, fazemos isso a partir do terceiro decreto em Esdras capítulo 7. Se olhar nas suas anotações, em Esdras capítulo 7, coloquei do 1 ao 10, mas vou destacar só o versículo 9. Não sei porque coloquei do 1 ao 10. É só um versículo que quero que olhe. E foi isso que o irmão Emiliano descobriu. E isso é mais do que uma joia em certos aspectos. Quando Esdras está voltando da Babilônia para implementar o terceiro decreto, de onde começamos os 2.300 dias que nos levam ao outono de 1844, no 10º dia do 7º mês. Você está me acompanhando? Diz no versículo 9, pois no primeiro dia do primeiro mês ele começou a subir da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês ele chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de seu Deus sobre ele. Então, esses são os únicos 2 dias mencionados, e esse é o início da profecia dos 2.300 dias, certo? O terceiro decreto.
mas sabemos que Samuel Snow chega à conclusão de que 22 de outubro de 1844 é o fim dos 2.300 dias com base em Daniel 8 horas e 14, os 2.300 anos, e também ele passa a entender o dia da expiação em Levítico, que aconteceria no 10º dia do 7º mês. Decreto no outono, 22 de outubro de 1844. Certo? Acompanha? Só. Então, o que o Enneagrama descobriu é que, se você vai para o dia 22 de outubro de 1844, nos 2.300 dias, esse é exatamente o 10º dia do 7º mês, como mencionado anteriormente, mas há ainda outros 2 dias mencionados. Tem um aqui atrás que é o 1º dia do 1º mês e outro que é o 1º dia do 5º mês. Certo, a gente acabou de ler isso. Uau, cara, isso realmente explode a cabeça. Então, se você... É fácil de fazer. 10º dia do 7º mês, tudo o que você precisa fazer é uma subtração. E se você voltar para o 1º dia do 5º mês, isso te leva a 14 de agosto de 1844, que é o clamor da meia-noite. E se você voltar para o 1º dia do 1º mês, isso te leva a 17 de abril de 1844, que é a primeira decepção, tecnicamente, nessa história. O que significa que Esdras está confirmando a história milerita ao pé da letra e colocando ênfase na importância dessa história fundamental que nunca foi reconhecida antes, e está confirmando a validade de voltar e estudar a história dos mileritas nesse período de tempo. Amém. Tudo bem? Isto é uma confirmação das tábuas de Abacuque que ninguém esperava, mas é uma nova luz não sobre os 2.520, mas sobre os 2.300 dias. Então, por quê? Porque o Senhor está trazendo essa nova luz sobre o pilar fundamental do Adventismo aqui no fim do mundo. E, de acordo com a liderança da Igreja Adventista, Ele está dando essa nova luz para o povo que eles afirmam está em trevas. Tente entender isso você mesmo, porque isso não vem da Associação Geral, porque isso não vem do Instituto Artuan, porque Vance Farel não ensina isso. Então, para mim, eu louvo ao Senhor porque Emiliano ficou doente, mas não é isso. Eu não quero que ele fique doente. Mas eu vi a mão do Senhor nisso. Amém. Eu vejo a mão do Senhor nisso. Ele estava colocando a pedra angular neste estudo específico sobre as tábuas de Abacuque para garantir que aquelas pessoas que querem argumentar sobre isso não tenham motivo para não ver a mão do Senhor nisso. Esse é o fundamento do Adventismo. Esses são os 2.300 dias, não é o 2.520. Bem legal, né? Muito legal. Bem legal. Inando. Ok. Então, agora vamos para a nossa conclusão. Vamos pregar as 95 teses da Tábua de Abacuque para um desfecho e vamos pregá-las na parede da internet para que qualquer um que queira ler e desafiar. Fique à vontade para fazer isso. Vamos revisar um pouco do que fizemos na sexta-feira. Me desculpem, foi a mão do Senhor em não gravar o áudio, em trazer doença para este acampamento e em garantir que a pessoa a quem ele deu essa verdade tivesse humildade para compartilhá-la. Às vezes, ao se deparar com essas verdades, você pensa, não vou contar para ninguém até ter a chance de colocar isso no registro público, certo?
E eu digo para vocês, já contei essa história muitas vezes, e se minha esposa estivesse aqui, ela poderia confirmar isso. Muitas vezes eu disse, Kate, você não vai acreditar no que percebi. Isso é de explodir a cabeça. Quando isso vier à tona, vai contribuir com isso. Eu explicava para ela, para você, porque quero dizer que você conhece isso quando vê, e o Emiliano me conheceu, por isso ele implorava, vem, preciso compartilhar isso com você, preciso compartilhar isso com você, enfim. Também em homenagem, por assim dizer, ao Emiliano, já aviso de antemão, hoje vai ser um pouco mais longo por causa dessa introdução. Então, de certa forma, é uma homenagem ao Emiliano, porque ele geralmente se estende um pouco, certo? Então nós estamos lidando com Daniel capítulo 12. Estamos tratando do princípio de que, quando os profetas se tornam parte da profecia, eles passam a representar o povo de Deus no fim do mundo. Nós já passamos um bom tempo em Apocalipse capítulo 10 e agora vamos passar por Zacarias. E da forma como eu fiz Zacarias na sexta-feira, agora vou fazer um pouco mais rápido, mas com um pouco mais de detalhes. Não vou gastar tempo lendo os versículos. Vou mostrar algumas coisas sobre a estrutura dos primeiros 6 versículos de Zacarias e vou combinar isso com o argumento sobre quando os profetas se tornam parte da profecia. Ok. Em Joel, versículos 1 a 6, Joel capítulo 1, versículos 1 a 6, se você ler, eu diria que isso é uma conexão. Não em Joel, em Zacarias capítulo 1, versículos 1 a 6, esses primeiros 6 versículos. Meu irmão, você chegou atrasado. Você só vai ouvir sobre isso quando tudo terminar. Estou preparado. Como é? Não é que é mesmo. Tudo bem. Em Zacarias, os versículos de 1 a 6 do capítulo 1 estão conectados com Joel, certo? O começo do livro de Joel fala sobre vocês. Homens velhos, já viram isso na sua geração? Contem aos seus filhos, e aos filhos deles, e aos filhos dos filhos deles. É uma questão levantada sobre 4 gerações e sobre a responsabilidade dos pais, certo? Então, nos versículos de cuidar, de lembrar das coisas, nos versículos 1 a 6 de Zacarias, afirmo que existe uma conexão ali. Olhem o versículo 4 como exemplo. Não pretendo dissecar todos esses versículos. Eu pretendo dissecar a estrutura do livro de Zacarias só para que vocês possam ver a estrutura. Certo, o versículo 4 é um exemplo. Não sejam como seus pais, aos quais os primeiros profetas clamaram, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram nem me deram ouvidos, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? O início de Joel fala sobre os pais. Também é um chamado ao arrependimento, certo? Então, todos os profetas concordam entre si, mas estou dizendo que em Joel, em Zacarias 1, de 1 a 6, dá uma conexão específica com o livro de Joel. E estou dizendo isso porque o livro de Joel foi cumprido no tempo de Cristo, mas também foi cumprido no tempo dos milenitas, e também será cumprido no fim do mundo. E quero que vocês percebam que Zacarias, capítulos 1 a 6, é uma ilustração dos milenitas e uma ilustração de nós, certo? Então, estou dizendo que o ponto de partida que une tudo isso, entre outras coisas, é a sua conexão com o livro de Joel. Vocês estão me acompanhando? E já vou avisando, não pretendo fazer um estudo bíblico profundo sobre isso. Só quero que vocês enxerguem a estrutura. Então, só para vocês verem a estrutura, vão para o capítulo 7 de Joel, versículo 1. Capítulo 7 de Zacarias. Capítulo 7 de Zacarias, versículo 1. Desculpa. Cabeça ruim.
Eu passei a noite pensando sobre isso. O versículo 1 do capítulo 7 de Zacarias diz: E aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que Quisleu. O ponto aqui é que, no versículo 1 do capítulo 7, você tem uma nova revelação. Do capítulo 1 ao 6, é a mesma visão. É a mesma visão. E ela termina aqui com Zacarias agora nos apresentando ao 4º ano do rei Dário, certo? Então eu quero que você veja, se formos olhar para a estrutura, que os capítulos 1 a 6 de Zacarias são uma só visão, certo? E eu quero que você perceba que a palavra profética de Deus opera por meio do repetir e ampliar. Então vamos ver um pouco disso aqui. Então, no versículo 7 de Zacarias até o 11, no início. Capítulo 7 até o 11. Não. Preciso me concentrar. Capítulo 1 de Zacarias, do versículo 7 ao 11. O versículo 1 ao 6 nos conecta com Joel. Do versículo 7 ao 11 são os 4 selos de Apocalipse, certo? Isso está registrado publicamente. Nós já explicamos isso, mas se você se lembra, no livro de Apocalipse, as 7 igrejas são seguidas por 7 selos, que são seguidos por 7 trombetas. E os primeiros entenderam corretamente que as igrejas representavam a história da igreja cristã em ordem sequencial, mas há uma divisão 4-3 nas igrejas, nos selos e nas trombetas, certo? As 3 últimas trombetas são 3 ais. Os 3 últimos selos não são representados por um cavalo, enquanto os 4 primeiros selos são representados por cavalos de cores diferentes. E as 3 últimas igrejas, todas ocorrem simultaneamente. Na história milerita, Sardes, Filadélfia e Laodiceia foram todas contemporâneas. Aqui no fim do mundo, mais uma vez, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são contemporâneas no Adventismo. Há uma divisão 4-3 nas 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. Não estou tentando provar isso para você. Isso já foi provado em apresentações anteriores. Mas a primeira igreja, Éfeso, cobre a mesma história que o primeiro selo, a segunda igreja, Esmirna, cobre o segundo selo, terceira igreja, terceiro selo, quarta igreja, quarto selo. Então, quando você chega ao 5º selo, tem os mártires que foram mortos durante a história do 4º selo, que é a história de Tiatira. Você tem os mártires da Idade das Trevas, de 538 a 1798, no 5º selo, que clamam: até quando? Ó Senhor, até que tu castigues o papado por nos matar durante a Idade das Trevas? Essa é a pergunta deles no 5º selo. Então, quando chegamos a Zacarias, versículos 7 a 11, vamos ver esses cavalos, porque o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o 4º selo são simbolizados por 4 cavalos. E Zacarias está simbolizando esses mesmos 4 cavalos. E quando você chega ao versículo 12, depois do versículo 11, quando chega ao versículo 12, diz: Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando? Certo? Essa pergunta aqui, até quando, no versículo 12, é a mesma pergunta que é feita no 5º selo. Então você pode pegar a história desses cavalos aqui em Zacarias e identificar que é um paralelo com a história que se conclui em 1798. Agora olhe para o versículo 11. Vou te dar um texto de prova sobre isso. No versículo 11, no final desses cavalos em Zacarias. Você está me acompanhando? Diz assim: E responderam ao anjo do Senhor que estava entre as árvores de murta e disseram: Andamos por toda a terra, e eis que toda a terra está tranquila e em repouso. E o que estou dizendo é que este é o fim do 4º selo, e Zacarias está dando um testemunho paralelo aos 4 selos do livro de Apocalipse. E quando você chega ao fim da atuação desses cavalos em Apocalipse, a terra está tranquila, está calma, está em repouso.
E se você mantiver o dedo em Zacarias e for para Isaías 14 nos diz o que significa a terra estaria pouso. Isaías 14:1 diz: porque o Senhor terá misericórdia de Jacó e ainda escolherá os judeus, Israel. E nós vamos ver em Zacarias capítulo 1 que se trata do Senhor escolhendo Jerusalém mais uma vez. Então, aqui temos um paralelo. E ainda escolherá Israel e os colocará em sua própria terra, e os estrangeiros se juntarão a eles, e se apegarão à casa de Jacó. Versículo 2 de Isaías 14. E o povo os tomará e os levará ao seu lugar, e a casa de Israel os possuirá na terra do Senhor como servos e servas, e tomarão cativos aqueles cujos cativos foram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá no dia em que o Senhor te der descanso da tua tristeza, do teu medo e da dura servidão em que foste obrigado a servir, que tomarás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como cessou a cidade dourada. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com um golpe incessante, aquele que dominava as nações com ira, está agora perseguido e ninguém o impede. Toda a terra está em repouso e está em silêncio. Eles irrompem em cânticos. O que estou dizendo é que, quando toda a terra está em descanso, isso significa que a Babilônia chegou ao fim. Nesta passagem em Isaías, está falando sobre o fim da Babilônia literal oprimindo o povo de Deus. Mas a Babilônia espiritual deixa de oprimir o povo de Deus em 1798, quando a igreja de Tiatira termina, quando o quarto selo se encerra. Agora, se você voltar para Zacarias, quando chega ao final desses cavalos em Zacarias, no versículo 11 diz: toda a terra está quieta e em descanso. Isso significa que a perseguição da Babilônia cessou. Esse é o quarto selo. No quinto selo, aqueles que foram perseguidos durante os 1260 anos, no quinto selo do Apocalipse, dizem: até quando, ó Senhor Deus, justo e verdadeiro, não vingarás o papado pelo que eles fizeram? Mas aqui em Zacarias, no versículo 12, diz: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? Certo. Agora, nós já tratamos disso muitas vezes aqui. O que temos discutido com frequência é que esses 70 anos que Zacarias e outros profetas mencionam são, na verdade, os 1260 anos. Então, em Zacarias, ele está perguntando quanto tempo depois dos 70 anos de cativeiro babilônico. E no quinto selo eles estão perguntando quanto tempo depois dos 1260 anos de cativeiro. São histórias paralelas. Então, a citação que usamos várias vezes está nas suas anotações, do livro Profetas e Reis, página 714. A Igreja de Deus na Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante esse longo período de perseguição implacável, quanto os filhos de Israel estiveram cativos na Babilônia durante seu período de exílio. Então, o que estou dizendo? Estou dizendo que a estrutura de Joel está falando sobre a história dos mileritas, está falando sobre a nossa história. Ok? Porque aqui, o antigo Israel foi espalhado para a Babilônia, não foi? Sim. E esses 1260 anos são simplesmente a segunda metade da dispersão de Levítico 26. E, claro, de 1863 até 1989, a dispersão de William Miller aconteceu dentro do Adventismo. Então, o que estou dizendo é que Zacarias está lidando com a história milerita e com a nossa história. Ok, nós também temos uma dispersão da qual saímos. Tudo bem? Então, como eu disse, não vamos entrar em detalhes, só vamos registrar isso. Eu gosto daquele momento no quinto selo, onde os mártires clamam: até quando?
Você encontra isso em Apocalipse 6, 9 e 11. E aqui, o até quando tem a ver com esses 70 anos proféticos e simbólicos, mas esse até quando é de forma clara e enfática, de maneira muito significativa, expresso por Isaías no capítulo 6. Vá para Isaías capítulo 6, só para você ver o até quando que se conecta com a nossa geração. Irmão White, nós lemos neste estudo, em Isaías 6 horas e 3 ela aplica o versículo 3 Apocalipse 18, onde diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você não precisa da irmã White para isso. Isso é Apocalipse 18, quando a terra é iluminada com a sua glória. E então Isaías está preparado para dar uma mensagem, e depois ele é informado nos versículos 9 e 10, que a mensagem que ele vai dar é para o povo de Laodiceia, que vai se recusar a ouvi-lo. E isso é tão esmagador para Isaías que, no versículo 11, então aqui em Isaías 6, 9 e 11, você tem uma informação, ok, eu também gosto disso, onde no versículo 11 Isaías diz, então eu disse, Senhor, até quando? Ok, essa é a pergunta dele bem aqui, bem aqui. E essa pergunta acontece em Isaías 9 horas e 11, mas nós sabemos que é Apocalipse 18, que é 9 e 11. Então você tem 9, 11, 9, 11, 9, 11. Tudo bem? Mas não estamos lidando com isso agora. Mas nós lidamos com isso no final desses períodos de dispersão. Sempre vemos a pergunta até quando, sendo feita. Está comigo? Sim. Isso é só de passagem. Volte para Zacarias. Isso é só de passagem porque eu quero que você veja, quero que você entenda aqui o que eu estou. As afirmações que estou fazendo aqui podem ser solidamente defendidas, mas não vou tentar defendê-las agora. Quero que você veja a estrutura dos primeiros 6 capítulos de Zacarias. Então, no capítulo 1 de Zacarias, de novo, do versículo 18 ao 21. Ainda no capítulo 1, vemos, então levantei meus olhos e vi 4 chifres, e eu disse ao Senhor. Agora, nesses versículos aqui, ele vai escolher Jerusalém novamente. Vou colocar Sião. Ele vai escolher Sião. Certo, isso são os 4 selos, a dispersão, tudo bem? Aqui, ele vai escolher Sião. Ele estava escolhendo Sião quando eles saíram da Babilônia? Sim. Ele estava escolhendo Sião na história dos mileritas? Sim. Sim. E ele está escolhendo Sião aqui no fim do mundo. Perceba como tudo está, conectado. Mas, em 18 até 11, ele vê 4 chifres, e no versículo 19, ele diz, e eu disse ao anjo que falava comigo, o que são estes? E ele me respondeu, estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então agora, o Senhor está nos dizendo, confirmando que houve uma dispersão, e foram esses 4 chifres que realizaram isso. E no versículo 20 diz, e o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. O que é um carpinteiro? O que é um carpinteiro? Construtor. Um construtor. O que é um carpinteiro? Estou perguntando porque isso te confunde. Faço isso de propósito. Quem é o carpinteiro? Cristo. Este é Cristo. É ele quem vai construir o templo do Senhor, não é? Ok. Então agora ele vai explicar quem é o carpinteiro no versículo 21, onde diz, então eu disse, o que vêm fazer esses carpinteiros? E ele respondeu, dizendo, estes são os chifres que espalharam Judá, de modo que ninguém levantou a cabeça. Mas estes 4 carpinteiros vieram para amedrontá-los, para lançar fora os chifres dos gentios que levantaram seus chifres sobre a terra de Judá para espalhá-la. Há uma dispersão aqui, e em cada uma dessas histórias, haverá 4 carpinteiros que destroem a dispersão. Nessa história, trata-se do decreto de Ciro, Dário, Artaxerxes, depois, o 4º decreto de Artaxerxes no tempo de Neémias. Aqui estão seus 4 carpinteiros, a combinação 3-1.
Na nossa história, é a primeira mensagem angélica que começa aqui em 1798, a segunda mensagem angélica em 1842, a terceira mensagem angélica em 1844 e a quarta mensagem angélica em 11 de setembro. Esses são os 4 carpinteiros, a combinação 3-1. Mas sabemos, pela nossa história desde 1989, que essa história se repete, e vamos repetir uma combinação 3-1 na nossa história. Nosso primeiro teste é fortalecido em 11 de setembro. Depois disso, nosso segundo teste, nosso terceiro teste, a lei dominical. E então o alto clamor do quarto anjo vai para os trabalhadores da 10ª hora fora do adventismo. Então, em cada uma dessas histórias de dispersão, há 4 carpinteiros que vêm e encerram a dispersão. Nós não. Ok, não vamos nos aprofundar aqui. Agora, capítulo 2. Só quero que vocês percebam o fluxo das coisas. Versículos 1 a 13. Então, o que foi isso? Essa é a combinação 3-1, certo? Esse é um título válido para essa história? De 1 a 13, certo. E esse é todo o capítulo 2. E isso é a medição. E nós temos lidado com a medição, certo? Isso é o juízo. Isso é a construção do templo. Então, quando o templo do adventismo foi construído? De 1798 a 1844, em 46 anos, certo? Quando o templo do cativeiro babilônico foi construído? Bem, ele foi construído desde o momento em que eles saíram, e o templo foi construído antes do terceiro decreto. Mesma história. Certo, o templo foi construído pouco antes de 1844. Não havia ninguém tomando a decisão de entrar no lugar santíssimo que simplesmente tomou essa decisão no dia 21 de outubro. Eles já tinham sido estabelecidos antes de 22 de outubro. Você está me acompanhando? É por isso que nos dizem que o templo foi concluído antes do terceiro decreto. O terceiro decreto é aquele que finaliza a obra, que é a reconstrução das ruas e dos muros em tempos difíceis. Você está me acompanhando? Sim. Certo. Então o templo, a construção do templo, que é o capítulo 2, eles estão medindo uma linha sobre Jerusalém. Tem a ver com o trabalho de construir o templo desde o tempo do fim até o fechamento da porta, certo? E é por isso que o último versículo do capítulo 2 diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Em 1844, o Senhor se levantou de sua santa morada e entrou no lugar santíssimo. Ok? Isso havia sido realizado. De 1798 a 1844, Jerusalém havia sido construída, e então o Senhor entrou no lugar santíssimo. O templo foi construído, certo? Ok, só estou analisando a estrutura aqui. Por favor, tenham paciência comigo. Capítulo 3. Aqui é o templo construído. Capítulo 3. Juízo investigativo do processo em andamento. Aham. E logo depois que o templo foi construído, que toda a terra se cale, porque o Senhor se levantou. Ele entrou no lugar santíssimo. Agora o capítulo 3 vai enfatizar o juízo investigativo. E aqui você tem uma citação do livro Profetas e Reis, onde a irmã White diz: a visão de Zacarias sobre Josué e o anjo se aplica com força peculiar à experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. Então ela está aplicando Zacarias capítulo 3 ao juízo investigativo, mas está colocando a ênfase principal nele na obra final, que é o apagamento dos pecados. Tudo bem? Então, o capítulo 3. É o juízo investigativo. Certo? Sim.
Você está com uma expressão de dúvida no rosto, você está me acompanhando? Assim. Beleza. Zacarias capítulo 4. Fala sobre Zorobabel, mas também tem a ver com a história milerita. Tem a ver com a nossa história. O ponto que estamos tentando extrair daqui é que, quando um profeta se torna parte da profecia, ele representa o povo de Deus no fim do mundo. Então, do versículo 1, por algum motivo, precisamos saber se Zacarias estava dormindo. Ok? Porque não é sobre Zacarias. Isso é sobre os mileritas. A parábola das 10 virgens. Todas estão dormindo. Isso somos nós no fim do mundo. A parábola das 10 virgens. Todos nós estamos dormindo. E um anjo vem e nos desperta do nosso sono. Que anjo é esse? Jesus, certo. 4 anjos. É o segundo anjo, porque é no segundo anjo que outros anjos vêm e se unem a ele, que é o clamor da meia-noite, e é no clamor da meia-noite que eles são despertados. Você sabe, o clamor da meia-noite é simplesmente o fortalecimento do segundo anjo. É isso que a irmã White diz repetidamente. Então, quando a mensagem do segundo anjo é fortalecida no clamor da meia-noite, é aí que as virgens despertam, tanto na história dos mileritas quanto na nossa história, certo? Quero dizer, houve um clamor à meia-noite. Então, Zacarias está despertando ali, aqui, e nos versículos 2, 3 e 4, ele vê um castiçal de ouro e não sabe o que é. O que é estranho. Por que Zacarias saberia o que é um castiçal de ouro? Os 7 castiçais de ouro no santuário, já que ele era um profeta atuando na época em que estavam reconstruindo o templo. Mas ele não sabe o que é, porque ele não é Zacarias. Ele é o milerita, que acordou ao clamor da meia-noite em 1844 e levou a mensagem à grande decepção, apenas para perceber que não sabiam o que era o santuário. Eles não sabiam o que era o castiçal de 7 braços. Zacarias está representando os mileritas nessa história. Mas ele também está nos representando hoje, que não entendemos que o castiçal de 7 braços também simboliza o derramamento do Espírito Santo. E, no Adventismo hoje, nós não entendemos a chuva ser o dia. Achamos que é esse poder sobrenatural que anula nossa natureza pecaminosa na crise da lei dominical e nos leva para o céu. E isso é um grande engano. É o mesmo engano em que os judeus caíram e que permitiu que participassem da crucificação do seu Messias. Somente aqueles que estão recebendo a chuva temporã participarão da chuva ser o dia. Então, Zacarias aqui está representando tanto os mileritas quanto nós, e é por isso que no versículo 6 de Zacarias 4, quando Zacarias ainda está dizendo, eu não entendo o que é o castiçal de 7 braços, no versículo 6, o anjo Gabriel diz, então ele respondeu e falou comigo, dizendo, esta é a palavra do Senhor. O castiçal de 7 braços é a palavra do Senhor. O azeite que vem do lugar santíssimo é a palavra do Senhor. E o que é a palavra do Senhor? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A palavra do Senhor é o seu espírito, é o derramamento do seu espírito. E nós não entendemos isso. E Zorobabel é o nome do governador que lançou o alicerce do templo e colocou a pedra de remate no templo. A irmã White diz isso. E o nome dele significa descendente, Zerub, da Babilônia, Babel, Zorobabel. Descendente da Babilônia, ou seja, sair da Babilônia. E na história dos mileritas, quando o Espírito Santo foi derramado no clamor da meia-noite, essa é a mensagem do segundo anjo, que é sair da Babilônia. O Espírito Santo foi derramado para os mileritas com a mensagem Zorobabel, saia da Babilônia. E o Espírito Santo é derramado em Apocalipse 18, nesta história, com a mensagem Zorobabel, saia da Babilônia. E esse é o fundamento do nosso trabalho, e essa é a pedra de remate do nosso trabalho, porque Zorobabel vai lançar o fundamento e a pedra de remate. E agora, vamos para o versículo 10. Diz assim, além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, versículo 8, desculpe, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa,
e suas mãos também a terminarão. O pastor Emiliano destaca que as mãos que lançaram o fundamento são as mesmas que vão colocar a pedra de remate, e as mãos que lançaram o fundamento foram as de William Miller. As regras de interpretação profética de William Miller lançaram o fundamento. As regras de interpretação profética de William Miller vão colocar a pedra de remate nesta obra. Então Zorobabel representa a mensagem do segundo anjo, representa o método de comprovação textual aqui no fim do mundo. O versículo 10 diz, nesta história aqui, certo? Eles ficaram em cativeiro por 70 anos, e quando saem da Babilônia, essa história aqui, se você observar, quando eles saem da Babilônia e começam no período do primeiro decreto. Aliás, é no primeiro na história do primeiro decreto que o fundamento é lançado, certo? O templo foi construído na história do segundo decreto, mas o fundamento foi lançado no primeiro decreto, assim como o fundamento do adventismo foi lançado no tempo da mensagem do primeiro anjo. É sempre na primeira marca que o fundamento é lançado. Então eles saem da Babilônia, ficaram na Babilônia por 70 anos. Quando foram levados para a Babilônia, havia alguns jovens que tinham visto o templo antes de ser destruído. Eles saem da Babilônia já idosos, com 80 ou 90 anos, e veem o trabalho que está sendo feito quando começam a construir o templo, e eles choram e lamentam porque se lembram de como o templo era antes, e percebem que, na cabeça deles, aquilo vai ser apenas uma imitação barata, certo? Então, eles são representados como aqueles que, quando essa história se cumpre, seja essa história, essa ou aquela, estão representando aqueles que desprezam o dia das coisas pequenas. Eles desprezam esse trabalho inicial, que aqui no fim do mundo representa aqueles homens no adventismo que desprezaram o dia das coisas pequenas quando os fundamentos foram lançados. Mas quem são eles? Quem são eles? Sabe, se você quiser trazer outra linha para isso, quem são esses velhos aqui, com ênfase em velhos? Como a Bíblia chama um velho, às vezes? Ancestral. Ah, esses são os homens antigos. Bem, isso traz o testemunho de Ezequiel 8 e 9. Os homens antigos, que deveriam ser os guardiões da confiança dada ao povo de Deus, são os primeiros a sentir o golpe da ira de Deus. É a liderança, os homens antigos, que estão desprezando o dia das pequenas coisas aqui. Mas há um grupo que vai se alegrar quando virem o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7, pois estes são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Nós passamos bastante tempo mostrando que o prumo é o 2520, e de fato, os milericas reconheceram o 2520. Foi a primeira profecia de tempo que William Miller descobriu. Com sua lógica simples, nos é dito que ele começou no início da Bíblia e foi até o final, e ele vai chegar ao 2520 muito antes de chegar aos 2500 anos em Daniel. Levítico vem muito antes disso, e quando o Senhor conduz seu povo de volta para, isso aí parece 9 ou 11 para você? Sim. Parece mesmo? Sim. Na verdade, não. Vocês são gente boa. Quando o Senhor conduz seu povo de volta aos antigos caminhos no 11 de setembro, a primeira joia encoberta dos fundamentos que ele revela para eles é o prumo, a medida do juízo, porque é por isso que ele vai nos julgar, é pelos antigos caminhos. E nós vimos isso na nossa última apresentação sobre o juízo que virá sobre aqueles que fizeram aliança com a morte, e o juízo deles tem a ver com o prumo, com os 2520. Eles estão rejeitando os 2520. Claro, essa história aqui, os 70 anos, Esdras lida isso aos 2520. Ele diz claramente que os 70 anos de Jeremias estão conectados com o descanso da terra em Levítico 26, ok? Então esse espalhamento, isso é os 2520. É disso que eles estão tratando aqui quando estão medindo Jerusalém. Esse espalhamento é o 2520 contra o Reino do Norte. Miller descobre os 2520 contra o Reino do Sul, e aqui estamos nós no fim do mundo. O prumo foi descoberto,
E alguns de nós vamos nos alegrar com esse plumo que está na mão de Zorobabel com aquele 7. O que está na mão de Zorobabel? Aquele 7. E essa palavra, 7, é a mesma palavra que é traduzida como 7 vezes em Levítico 26, mas todos os profetas concordam entre si, então eles vão se alegrar. O povo de Deus, alguns do povo de Deus vão se alegrar quando virem os 2.520 na mão de Zorobabel, certo? Mas os profetas concordam entre si. Então, se você se lembra, usando o método de repetir e ampliar, em Ezequiel 37 há 2 mensagens, uma que une os ossos e a carne. Isso é Daniel 11, 40 e 45, e depois uma mensagem que traz o fôlego para dentro dos ossos e os levanta como um exército vivo, e esse fôlego é o mesmo que está associado aos 4 ventos. E a irmã White diz que esses 4 ventos são representados como um cavalo furioso tentando se soltar e trazer morte e destruição por onde passa. Então, essa segunda mensagem na nossa história é o Islã sendo restringido no 11 de setembro. E então, no versículo 14 de Isaías, quer dizer, Ezequiel 37, Ezequiel vai repetir e ampliar, e o que ele diz? Ele diz, Ezequiel, fique diante do povo de Deus e pegue um pedaço de madeira para o reino do norte e um pedaço de madeira para o reino do sul, e una-os diante do povo de Deus, e eles vão te perguntar o que isso significa. E o que significa é que vocês devem se alegrar quando virem esse pedaço de madeira na mão de Zorobabel. Porque é o entendimento de que existem 2 períodos de 2.520 anos, mas em 1844, esses 2.520, terminando em 1798 e 1844, são as profecias em que o Senhor reúne um povo para entrar no lugar santíssimo com Cristo, para que o santuário possa ser restaurado, possa ser purificado. E há um grupo de pessoas que, quando veem o plumo, o 2.520 na mão de Zorobabel, na mão de Ezequiel, na mão dos pregadores de Deus no fim do mundo, vão se alegrar. E eles são contrastados com aqueles homens antigos que ficaram diante do templo e disseram, não andaremos por esse caminho. Ok? Ok, então Zacarias capítulo 4 fala sobre a história dos mileritas e a nossa história, e continua no verso 11 falando sobre os 2 ramos de oliveira, as oliveiras. Para Zacarias era a lei e os profetas. Para os mileritas era o Antigo e o Novo Testamento. E para nós, aqui no fim do mundo, é a Bíblia e o Espírito de profecia. E esses homens antigos que ficam diante do templo e desprezam o dia das coisas pequenas, eles deixaram de lado o Espírito de profecia. Eles não enxergam esses 2 tubos. Tudo o que eles veem. Eu me lembro de lidar com esses líderes em uma reunião especial na Alemanha uma vez, e Isso pode soar indelicado ou pouco cristão, mas realmente é o melhor adjetivo que me vem à mente para te dar uma compreensão do que eles eram. Esses homens pomposos que estavam lançando perguntas sobre essa mensagem, líderes da Judá Adventista, universidade lá, líderes da conferência, pastores. Sabe qual era o argumento deles o tempo todo? Somente a Escritura, irmão, somente a Escritura ou me mostre na Bíblia. Não quero ouvir sobre o espírito de profecia, ok? Tudo bem. Então eu parei depois de algumas apresentações e disse, ok, tudo bem, vamos fazer direto da Bíblia. Isso não mudou nada. Não mudou nada. Mas é isso que está sendo dito aqui. Diga ao mundo, se você vai andar por esse caminho estreito, precisa entender o que são os 2 tubos para você no fim do mundo, e não é simplesmente só a Escritura, é a Bíblia e o Espírito de profecia no fim do mundo. Então isso é Zacarias 4, é a história dos mileritas e a nossa história. Certo? Zacarias 5. Zacarias 5. E repare que eu quero ir.
Quero acrescentar uma coisa a Zacarias 4. Vá para Ageu, o livro logo antes de Zacarias, o último versículo de Ageu, em Ageu, no versículo 23 do capítulo 2 de Ageu. Diz, naquele dia, ou vamos subir para o versículo 20, vamos ler no contexto. O que estou dizendo é que Zorobabel representa o início do Adventismo e o fim do Adventismo. A mensagem do segundo anjo, a mensagem do quarto anjo. As mãos dele, representam a mensagem de prova de texto de William Miller. Ele é quem lança o trabalho fundamental, ele é quem coloca a pedra de Emate na obra. E no versículo 20, o que vou mostrar para vocês é que isso é um selamento, certo? Os mileritas foram selados quando entraram no lugar santíssimo em 1844, porque você não entra no lugar santíssimo se não tiver vencido o pecado conhecido e pecados revelados a você. Eu sei que muitos deles não entendiam o sábado naquele período, mas o processo de selamento está ilustrado ali, prefigurando o selamento dos 144.000 e, de fato, Zorobabel, o fundamento e a pedra de Emate, é um sinete na mão do Senhor. Reparem no versículo 20, um sinete é um selo, e agir. E novamente a palavra do Senhor veio a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, eu abalarei os céus e a terra. E claro, qual é uma das passagens no espírito de profecia que traz essa mensagem com clareza? Como é mesmo? Algumas pessoas disseram que uma onda gigante vai atingir Nova York. Isso eu nunca disse. Eu disse que cenas terríveis aconteceriam quando o Senhor se levantar e abalar fortemente, certo, a terra. Essa é uma má paráfrase. Isso não está vindo à minha mente agora. A terra, quando os edifícios imponentes da cidade de Nova York forem derrubados. Os grandes edifícios da cidade de Nova York forem derrubados, então Apocalipse 18, 1-3 será cumprido. E o que eu quero que você veja ali é que, nessa passagem, Jesus diz que é quando ele abala fortemente essas nações. E é isso que está dizendo aqui no versículo 21. Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo, eu abalarei os céus e a terra. Isso é o 11 de setembro. E eu derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos dos gentios. A F foi a força dos reinos dos gentios, o começo de derrubar a força deles, o 11 de setembro. Eles acham. A bolsa de valores está alta agora e alguns deles acham. Está tudo bem. Cara, está tudo bem, mas por que aqueles animais estão entrando na arca? Tudo bem? A irmã White diz, eles estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em uma base mais segura. E eu derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos dos gentios, e derrubarei seus carros e os que neles andam, e os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia 11 de setembro, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei a Zorobabel. Tomarei a ti, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Te farei como um selo, pois eu te escolhi. O processo de selamento começa quando ele se levanta para abalar terrivelmente a terra, quando os edifícios, os grandes prédios da cidade de Nova York são derrubados. Aqui, Zacarias 4, fala sobre a obra de Zorobabel na história dos mileritas e na nossa história. E então, do capítulo 5, há um rolo voador. Você pode olhar para duas citações do espírito de profecia. Esse rolo sai por toda a terra. Segundo a irmã White, é a mensagem dos 3 anjos, é a lei de Deus. Mas isso vai testar os trabalhadores da 1/10 hora e vai testar o adventismo. E você já viu um tapete voador em algum filme antigo? Já. Você sabe? Tem um tapete voador. Ou, só para entendermos a parte visual disso, você já viu um avião? Certo. Então, Zacarias aqui vê um rolo voador no céu.
Ele ouve esse rolo? Não, ele não ouve. Veja no. O juízo começa pela casa de Deus. Esta é a casa de Deus, e depois vai para os trabalhadores da 1/10 hora. E um dos componentes do processo de prova para essas duas casas, as ovelhas de Deus e as outras ovelhas de Deus, é um teste visual. Ok? É um teste visual. E esse rolo representa um teste visual. O teste visual para o adventismo são esses dois quadros. O teste visual para os trabalhadores da 1/10 hora é o estandarte que é levantado na lei dominical. Então esse rolo para o adventismo que vai ao redor do mundo todo, são esses dois quadros. O rolo que vai para os trabalhadores da 1/10 hora são aquelas pessoas na lei dominical que são levantadas como um estandarte porque refletem perfeitamente o caráter de Cristo. Joias do templo. Eles são as joias do templo. Então, em Zacarias 6, isso é dos versículos 1 ao 8, mas nos versículos 9 ao 15, o versículo 9 diz de Zacarias 6, tudo o que estamos fazendo é: Você estava no 5. eu estava no 5. Obrigado. O que eu disse que era o 5? Você disse 6. Não, 5 eram. Era o tapete voador, o rolo voador. De 1 até. De 1 até. Não. De 1 até. O rolo voador é de 1 até. 4. Isso, 4. 4. O pergaminho. Então 5, Zacarias 5 horas e 5. Até onde está quantos versículos? 11, eu não sei. 11 do 5 ao 11. Esse é o ETA. Como é? O essa. Isso é o que é a igreja. É. Do 5 ao 11 de Zacarias 5. Então o anjo que falava comigo saiu e me disse: levanta agora os teus olhos e vê o que é isso que sai. E eu disse: o que é isso? E ele disse: isto é um efa. Isto é um cesto que sai. Ele disse ainda: esta é a semelhança deles. Então, inicialmente, é um cesto, mas depois ele nos diz que são muitos cestos, porque esta é a semelhança deles. Claro, esse cesto, a Igreja Católica, está espalhada pelo mundo todo. Muitas igrejas católicas, muitos cestos. Isso é fácil de perceber, aliás, esta é a semelhança deles por toda a terra. Elas todas parecem iguais. Verso 7. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e esta é a mulher que está sentada no meio do efa. E ele disse: isto é a maldade. Maldade, de acordo com William Miller em 2 Tessalonicenses capítulo 2, representa o papado. Isso é maldade, certo? Verso 8. E ele disse: isto é maldade, e lançou-a no meio do efa. O papado é lançado dentro do cesto, e ele lançou um peso de chumbo sobre a boca dele. O papado recebe uma ferida mortal aqui em 1798, certo? Ele fica trancado apenas como igreja, não como poder político. E então diz, verso 9, então levantei meus olhos e olhei, e eis que vieram duas mulheres. Espiritismo e protestantismo apóstata, o dragão e o falso profeta. Duas igrejas, duas mulheres, e elas vão fazer algo. E o vento estava em suas asas. A razão pela qual elas estão fazendo esse movimento que vai levantar o papado entre o céu e a terra e colocá-lo em seu lugar na Babilônia, o motivo pelo qual elas vão fazer isso é porque o vento está levando elas. E o vento aqui que as carrega é o vento leste do Islã, da profecia bíblica. Então levantei meus olhos e olhei. Eis que vieram duas mulheres, e o vento, 11 de setembro, estava em suas asas, pois elas tinham asas como asas de cegonha. E levantaram o efa entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. O céu é onde Cristo está, e Cristo está dando a mensagem final de advertência. E esse efa,
A Igreja Católica está sendo levantado pelo poder do dragão das Nações Unidas e pelo falso profeta, os Estados Unidos, o protestantismo apóstata e o espiritismo. Esse F está entre o céu e a terra. A terra são os destinatários pretendidos da mensagem final de advertência, e a Igreja Católica está tentando bloquear essa mensagem. Ela é levantada entre o céu e a terra, assim como a Igreja Católica tenta bloquear a mensagem final de advertência em Daniel 11, 40 e 45, quando uma mensagem do Oriente e do Norte sai do glorioso Monte Santo destinada ao povo do mundo, e o papado se coloca no meio para bloquear essa mensagem. Mais uma vez, vemos o papado fazendo a mesma coisa. Verso 10. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam eles o Efa? E ele me disse, para lhe construir uma casa na terra de Sinar, Babilônia. E ela será estabelecida e posta ali sobre a sua própria base. Então, essa é a história da ferida mortal e da sua cura. Vocês estão entendendo? E então, capítulo 6. Os versículos de 1 a 8 são uma repetição dos 4 primeiros selos. Ok? Perceba o versículo 8. Depois que ele mais uma vez vê esses cavalos representando os 4 primeiros selos, no versículo 8, diz sobre esses cavalos: Então ele clamou a mim e falou comigo, dizendo: Eis que estes que saem para a terra do norte apaziguaram o meu espírito na terra do norte. Quando o espírito apazigua a terra do norte, o tempo de pisoteamento termina. A dispersão termina, e aqui está lidando com essa dispersão aqui. Mas mais importante, está lidando com essa dispersão aqui. Termina em 1989. O homem da vassoura de terra agora entra para a história e começa a varrer as tradições e costumes que encobriram as verdades. E nos versículos 9 a 15, diz: E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. E isso é uma repetição de tudo isso. 6:1:8 é o que acabamos de dizer que era uma repetição. Sim. Isso, os selos. Os 4 selos de novo. Então, basicamente, isso é, ou seja, a repetição da história do movimento milerita. Vou te mostrar isso. E então termina, certo? Agora, repare nisso, nessa passagem profética aqui no versículo 9. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma-os do cativeiro. O que é o cativeiro? É a Babilônia. Tire algumas pessoas da Babilônia, certo? Os mileritas saíram da Babilônia. Eles saíram de 1798. Depois do quê? Depois do 4º selo. Ok? Então está bem dentro do contexto. Até Eldai, e Tobias, e Gedaías, que vieram da Babilônia. Quem são os 3 mensageiros que vêm da Babilônia? Certo. Essas são as 3 mensagens angélicas saindo da Babilônia. Tudo bem? 1. E vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Jota, Sofonias. Em que casa eles estão entrando? Na casa de Josias. Eles estão entrando no lugar santíssimo em 1844. Então toma prata e ouro, e faze coroas, e coloca-as sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Ok? Eles saem da Babilônia. Essas 3 pessoas saem da Babilônia e, em 1844, entram no lugar santíssimo com o sumo sacerdote. Isso é história milerita ou não é? Ok? Versículo 12. E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Vão ao lugar santíssimo para ver o sumo sacerdote. Eis o homem cujo nome é Renovo. Quem é esse? Cristo. É Cristo. Ok? Então, tudo isso está de acordo com o entendimento correto MIP-U-AD adventista. E ele crescerá do seu lugar. E ele fará o quê? Construir o templo do Senhor. E ele construiu o templo do Senhor de 1798 a 1844, em concordância com essa história que está sendo apresentada aqui, que segue os 4 selos. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele o edificará, levará glória, e se assentará e reinará em seu trono.
e será sacerdote no seu trono, e o conselho de paz estará entre ambos. Agora, repare nisso. Vai ter uma pequena reviravolta aqui, e se você não prestar atenção nela, você vai acabar errando feio. E a coroa será para Elon, e para Tobias, e para Jedaías. O que aconteceu lá? Ainda tem 3 caras aqui, mas eles têm nomes diferentes. Em outras palavras, no início do Adventismo, você tem 3 caras, mas no final do Adventismo, quando essa história está sendo repetida, devemos entender que está sendo repetida porque esses caras têm nomes diferentes. Claro, se você for analisar os nomes, o que não vamos fazer agora, todos eles contribuem para essa história. Aqui está a repetição da história milerita. A mesma coisa vai acontecer conosco no final da dispersão dos 4 selos, que chega ao fim em 1989. O mesmo processo. E vamos ter que entrar no lugar santíssimo com Cristo, só que não vamos entrar no juízo dos mortos. Vamos entrar no juízo dos vivos. Mesma história. E coroas serão dadas a Elon, que no início do Adventismo era Eldai, no verso 10, e a Tobias, que era o mesmo, porque a segunda e a quarta mensagem angélica são a mesma. E a Sofonias, que antes era Jedaías, no verso 10, para memorial no templo do Senhor. E os que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. Quem vai construir o templo do Senhor? Quem vai construir o templo final, perfeito, do Senhor? Os rejeitados. Os rejeitados, resposta correta, mas não. B, baseado no verso. Quem vai fazer isso? Aqueles que estão longe. Lamentações. Quem? Não. No tempo de Zacarias, quem estava mais distante de Zacarias? Os 144.000. Aqueles que estão longe. Isso não é a história dos mileritas. Esses são aqueles que são usados para construir o templo do S do Senhor, que estão mais distantes na história. Esses são os 144.000. Aqueles que estão longe. Somos eu e você, irmãos e irmãs, virão e edificarão o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E isso acontecerá se vocês obedecerem diligentemente à voz do Senhor, seu Deus. Ponto final. Fim da visão. Capítulos 1 a 6. É todo o mesmo testemunho sobre a repetição da história milerita em nossos dias, baseada nessa história daquele tempo. E quando Zacarias passou a fazer parte da profecia, ele representou o povo de Deus no fim do mundo. Agora eu quero ir para Daniel 12, encerrar esse assunto e fixá-lo na parede da internet. Sabemos que em Daniel 10 horas e 1, é dito que Daniel tem entendimento da visão Debar e da visão Mare. Já demonstramos que Debar é simplesmente outra forma de Daniel identificar a visão Calzone. Então, em Daniel 10 horas e 1, quando Daniel passa a fazer parte da visão, ele está representando o povo de Deus no fim do mundo que entende tanto a visão Mare quanto a visão Calzone. E sabemos que ele está ilustrando o povo de Deus no fim do mundo porque, imediatamente, no versículo 2 em diante, ele entra em jejum, o que devemos fazer no dia da expiação. E então, finalmente, ele tem uma visão de Jesus Cristo e é humilhado até o pó. Mas ele é o único que vê a visão Mare. Os homens que estavam com ele fugiram, identificando assim a separação do adventismo, o sacudimento daqueles que se recusam a andar nos antigos caminhos. Mas quando chegamos ao final dessa visão, no capítulo 12, vemos algo muito curioso, talvez até uma contradição. No versículo 5 diz: Então eu, Daniel, olhei 12 horas e 5, e eis que estavam em pé outros 2, um deste lado da margem do rio e o outro do outro lado da margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Até quando será o fim dessas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre: será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando ele tiver terminado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. E eu ouvi, mas não entendi. Isso não pode ser Daniel. A primeira coisa que nos é dita sobre essa visão é que ele entende que isso não pode ser Daniel. Isso tem que ser os mineritas.
Tem que ser a gente. E nós já mostramos que o versículo 7, o tempo, tempos e metade de um tempo, está se referindo ao 25-20. Amém. Isso não é só os 1260 anos do domínio papal, porque nos é dito que esse é o fim da dispersão do povo santo. E o povo santo, Israel antigo era o povo santo. Nós vimos isso. De acordo com Deuteronômio, eles são o povo santo que é espalhado. E o poder deles, nós vimos, o orgulho do poder deles, de acordo com Levítico 26, que deveria ser quebrado, era o desejo deles de ter um rei. E o poder é quebrado quando essa soberania nacional é removida e a dispersão começa. E para o Reino do Norte, foi em 723, e para o Reino do Sul, foi em 677. Os termos aqui no versículo 7 permitem que você veja que a dispersão que está sendo discutida está relacionada com a quebra do poder do povo santo, e isso fazendo a referência a Levítico 26, quando o orgulho do poder é varrido. E William Miller é ilustrado aqui. Ele começa a estudar a Bíblia e a história milerita, e a primeira coisa que ele encontra é a dispersão do povo santo, Levítico 26. E quando ele vê isso pela primeira vez, eu vi, mas não entendi. Mas o mesmo anjo que está instruindo Daniel, nos é dito que está instruindo William Miller. Então esse anjo revela o 25-20 para William Miller. Amém. Mas aqui, no fim do mundo, isso também representa o povo de Deus que chega ao 11 de setembro, e o 25-20 é revelado, e nós não entendíamos, e então temos a escolha de retornar às veredas antigas e compreender, ou recusar andar nelas e não entender. Então, o que você pode trazer para esse argumento? Irmãos, se conseguirem acompanhar aqui, é que em Isaías 6, quando Isaías está ilustrando o povo de Deus que vai levar a mensagem final de advertência, depois de ter sido preparado, humilhado no pó, purificado com a brasa, advertido sobre a mentalidade do adventismo, e então instruído de que precisa fazer esse trabalho até a lei dominical. Aí, no capítulo 7 de Isaías, a mensagem das águas de Siloé, que é a mensagem da chuva serodia, a mensagem que Isaías recebe para levar a Acais, é a mensagem que marca o início de ambos os 25-20. Então, a primeira mensagem que Isaías recebe em sua história é o 25-20, nessa ilustração em Isaías 7. E em Ezequiel 37, vemos a mensagem em dois passos das mensagens do primeiro e do segundo anjo, que une os ossos, mensagem do primeiro anjo, e que lhes dá vida, mensagem do segundo anjo. Depois, Ezequiel repete e amplia, e ele vai nos dizer qual é a sua primeira mensagem. Ele diz, vá, fique diante do povo de Deus e mostre a eles os dois 25-20, e deixe-os saber que, em 1844, Israel espiritual é uma só nação. Então, com Isaías, a mensagem que ele recebe primeiro é o 25-20. Com Ezequiel, a mensagem que ele recebe primeiro é o 25-20. E aqui em Daniel 12, a mensagem que William Miller recebe primeiro é o 25-20. E em 11 de setembro, a primeira mensagem que confronta aqueles que serão testados por essas coisas é o 25-20. Mas em Daniel 12, Miller também, Daniel, representando Miller e nós, precisa chegar a compreender o contínuo, a verdade que foi distorcida. A verdade de que o contínuo representa o paganismo, que agora acreditamos representar o ministério de Cristo no santuário. E Miller passa a entender isso corretamente através da orientação do anjo Gabriel. E ao fazer isso, ele não só recebe uma confirmação sobre 1798 e o papado, e como o papado é estabelecido ao longo dos períodos de 30 anos, mas também tem uma revelação sobre 1843. Bem-aventurado aquele que chega ao primeiro desapontamento, porque ali você está sendo preparado para participar do clamor da meia-noite, que vai te conduzir ao lugar santíssimo. Então, nos nossos dias, precisamos entender o 25-20 assim como William Miller entendeu, e depois precisamos colocar nossas ideias em ordem sobre o contínuo, porque isso foi completamente distorcido na história do Adventismo.
Então precisamos perceber que a luz brilhante atrás de nós, que ilumina todo o caminho, é um 1335, que marca as dinâmicas associadas ao clamor da meia-noite. Mesma história. Aqui, Daniel está representando tanto os mileritas quanto nós, no fim do mundo. Coisa poderosa. Eu gostaria de ter a capacidade de transmitir isso da maneira que precisa ser transmitido, mas não importa. Ainda assim, é algo poderoso. E o que o irmão Emiliano descobriu é algo poderoso. Pela primeira vez na história do Adventismo, podemos ver, ligado à profecia dos 2300 dias, de forma clara, o primeiro desapontamento e o clamor da meia-noite. Uau! Sim. Isso confirma a ênfase da história milerita. Está lançando luz sobre a própria doutrina que o Adventismo diz entender, mas não entende. O leão da tribo de Judá não está apenas recuperando joias que foram cobertas por costumes e tradições. Ele pegou algumas que ainda estavam lá e as polindo como nunca antes foram polidas. Assim mostrando, se você estiver disposto a ver de onde está vindo a luz aqui no fim do mundo, não está vindo dos anciãos que desprezam os dias das coisas pequenas. Está vindo daqueles que estão se tornando os rejeitados de Israel. Vamos orar? Te agradecemos por teres trazido esta série a uma conclusão. Eu te agradeço por isso. Mas te agradecemos pelo fato de que tu continuas a abrir luz diante de nós. Tu estás levantando tua gloriosa mão direita e a luz no caminho à nossa frente é brilhante e profunda. E a luz que está atrás de nós, o clamor da meia-noite, fica cada vez mais forte. Pedimos que nos deis a disposição, a consagração e a dedicação para permanecermos nesse caminho, porque sabemos que em um futuro próximo, esse caminho vai ficar muito estreito, muito difícil. Mas se apenas permanecermos nesse caminho, vamos chegar àquela corda e atravessar para a terra renovada. Queremos que isso aconteça com cada um de nós. Queremos que essas verdades sejam as verdades reconhecidas pelos estudantes da profecia no fim do mundo, que permitam a eles compreender que a encarnação pode ser realizada em sua própria experiência. Continuamos pedindo proteção nas viagens para aqueles que estão voltando para casa após essas reuniões, e continuamos pedindo cura para aqueles que foram acometidos pela enfermidade que foi trazida para este trabalho aqui. E te agradecemos por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.